E aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos continuar as aulas, né, de geografia. Essas aulas cansativas, eu acho que está cansativo para vocês assistirem aulas longe do calor humano, né? Mas vamos continuando. Hoje nós vamos continuar a falar de geografia, beleza? Vamos fazer de tudo aí para entender da forma mais precisa possível o capitalismo, certinho? Então, coloque lá na apostila, no capítulo 8, na página 69, que nós vamos falar de capitalismo no mundo contemporâneo. É muito fácil, é muito tranquilo, não tem segredo, é só você saber se posicionar em relação às variáveis do capitalismo e saber essencialmente o que é o capitalismo, certo? Então vamos lá. Veja bem, gente, capitalismo o que é? Ah, professor, eu vi lá na quinta série que o capitalismo é um sistema sociopolítico econômico, mas para a gente é um sistema econômico acima de tudo, certo? Olha só, beleza? É um sistema econômico, beleza? Quais são os fundamentos desse sistema econômico? Que reflete no social e reflete no político também, inclusive no cultural. Mas vamos lá. Esse sistema econômico, ele tem 3 princípios, certinho? 3 princípios. Esses princípios, eles são o quê? São princípios elementares, os princípios fundamentais, certinho? E você precisa saber deles, porque toda a história do capitalismo abrange esses 3 princípios. Quais são? Veja bem, o princípio da livre iniciativa, certinho? Olha que bonitinho. Fácil, né? O que é a livre iniciativa? O sujeito fazer o que ele bem entende, entre aspas isso, não é? Com o seu dinheiro, investindo o seu dinheiro. Às vezes esse sujeito pode ser até o próprio Estado, certo? Mas olha só, mas a livre iniciativa é o sujeito escolher, não é, com o dinheiro que tem, vamos dizer assim, capitalista, né? O que bem entender, fazer o que bem entender. Por exemplo, eu posso pegar na minha carteira, que tem R$100 aqui, e posso pensar assim, visão capitalista. Eu vou comprar águas e vender no semáforo. Alguém me força a fazer isso? Não. Por que eu faço isso? Porque eu vejo uma oportunidade de negócio. Eu poderia também, né, fazer assim, vou pegar o meu dinheiro, vou comprar bala e vender na porta do Mateus. Máscara, vou vender máscara na porta do Mateus. Eu sou forçado a isso? Não, eu leio o mercado e observo o quê? Que isso pode dar dinheiro. Então, olha só, meu dinheiro eu faço o que eu quiser. Beleza? Viu como que é fácil? Tá, então esse é um princípio muito importante do capitalismo. Outro princípio importante é que o capitalismo, ele defende a propriedade privada. A propriedade privada, certinho? Privada, beleza? Olha uma coisinha bonitinha que você pode observar. Em países muito desiguais, os chamados crimes patrimoniais, eles são muito incidentes, eles são muito intensos, né? Furto, roubo, sequestro, latrocínio, essas coisas, né? Porque a essência no imaginário das pessoas é ter as coisas. Inclusive, a gente rotula as pessoas pelo que ela tem, né? Beleza? Tudo bem? Dificilmente, hoje, o sujeito chega e fala assim: ah, o Alessandro é uma pessoa inteligente, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa legal. Na verdade, você tem rótulos, né? Rótulos de consumo. Ah, o Alessandro é uma pessoa bonita. Ah, o Alessandro tem dinheiro. O Alessandro é muito inteligente. Vai ser um ótimo médico, certo? Então, olha só. Então, você cria essa vinculação da pessoa, né, ao que ele possui ou pode possuir, certinho? É típico, então, do reflexo na sociedade. E o Estado defende a propriedade privada, ou seja, ter as coisas, isso é meu
e ninguém pode pegar de mim, né? É o que? É uma defesa da propriedade privada. Se as leis que existem no país, elas protegem, né, a livre iniciativa e a propriedade privada, a gente está dentro de um ambiente capitalista. E o outro mais legal é o lucro, certo? O lucro. Olha que fácil. O lucro, né? Lindo, né? O lucro. Ou seja, você investe no que você acha conveniente, no que você acha melhor investir. Você às vezes usa sua propriedade privada, não é, os seus estabelecimentos para angariar, para usufruir lucro. O que é o lucro? O lucro é o que? É o valor, né, pago, né, retirando o custo que você tem para oferecer algo, produzir algo. Então o lucro, dentro do contexto do preço, é o preço do que foi vendido menos o custo de produção, certinho? Se eu produzo R$5, ó, esse coisa, e vendo por 10, então meu lucro é 5. Se vendo por 8, meu lucro é 3, beleza? Olha como é facinho. Se você fizer essa perguntinha aqui, ó, você vai pegar uma coisinha muito legal. Olha só. O que dá mais lucro? O que dá mais lucro? Gente, essa resposta aqui, ela é diferente em diferentes épocas. Então, veja bem, ó, se, por exemplo, né, eu estivesse vivendo lá no século 16, 17, se alguém perguntasse para mim o que dá mais lucro, eu diria o seguinte: o que dá mais lucro é a atividade comercial. Olha que fácil, gente. Viu que facinho? O que dá mais lucro, professor? Se eu tivesse lá no século 18 e 19, eu falaria o quê? Eu falaria assim: o que dá mais lucro é produzir algo. Produzir, ou vou colocar diferente, fabricar mercadoria. Ah, tá. E se eu fizesse essa pergunta no século 19, 20, o que dá mais lucro? Aí eu falaria assim: ter acesso a capital, certo? Ter acesso a capital, ter o dinheiro para você investir em alguma coisa. Independente se esse dinheiro você vai investir em práticas comerciais, em práticas agrícolas ou produzir mercadoria. Por que é legal você fazer essa pergunta e tentar responder por época? Porque aí você vai ter as fases do capitalismo. Se o que dá mais lucro é atividade comercial, você vai ter um pré-capitalismo chamado de capitalismo comercial. Aí, meu filho, o que você vai fazer aqui? Você vai adicionar um monte de informações. Grandes navegações, né? Mercantilismo, pacto colonial, blá blá blá, 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 que é coisa de acúmulo primitivo de capital, metalismo. Você vai o quê? Você vai adicionar esses fatos históricos, essas características históricas dentro do capitalismo comercial. Fabricar mercadoria. Com certeza é capitalismo industrial. Olha que bonitinho. Meu Deus, é muito fácil, professor, eu nunca pensei nisso. Meu filho, aqui a gente está para facilitar para vocês. Capitalismo industrial. Pronto. É o que dá mais lucro, é você ter a fábrica. Aí você tem que lembrar do quê? De imperialismo, tem que lembrar de burguês, tem que lembrar de proletário, tem que lembrar de mais-valia,
tem que lembrar de socialismo, tem que lembrar de comunismo, tem que lembrar de liberalismo, né? Tem que lembrar de Inglaterra, beleza? Tem que lembrar de reserva de carvão, tem que lembrar de um punhado de coisa, de história. Olha só, para mim, é só você pensar assim, o que dá mais lucro é ter fábrica, pronto, né? Principalmente na ideia de mais-valia, explorar ainda mais a mão de obra, né? Beleza? Você tem que ver também o ludismo, tem uma greves, nossa, unificação da Inglaterra, da Itália, da Alemanha. Os fatos históricos, eles afloram nesses assuntos. E ter acesso a capital. Veja bem, pode ser o seu próprio capital, se você tiver, ou pode ser o capital alheio, através do quê? De captação de recursos via Bolsa de Valores ou captação de recursos via bancos. Pronto. Qual é o tipo de capitalismo? Capitalismo financeiro. Ah, professor, é fácil assim, é? É, meu filho, é fácil assim. Financeiro. Professor, e aquele que não tem, que não tem acesso a esse dinheiro? Aquele que não tem acesso aos recursos dos investidores? Aquele que não tem linha de investimento nos bancos, linha de crédito nos bancos? Aí ele vai ficar para trás, meu filho. É por isso que esse capitalismo, ele pode ser chamado também de monopolista. Por quê? Porque empresas, né, vão dominar o mercado, certinho? Capitalismo monopolista. Porque são as empresas que terão mais recursos e por isso vão investir mais e vão lucrar mais e vão dominar os mercados, certinho? Lembre que monopolista é um dominando, né? Mas a ideia melhor seria poucos dominando, então seria oligopólio, certinho? Beleza? Tudo bem? Então olha como que é facinho, gente. Olha como é simples. Hoje a gente vive no capitalismo global, né? Que o domínio da informação e o domínio tecnológico, ele é imprescindível para você se dar bem no mercado, certo? Essa parte da última fase do capitalismo foi o que nós vimos anteriormente, quando fizemos uma relação entre Revolução Industrial, a terceira mais precisamente, e o processo de globalização. Beleza? Viu como é facinho? Agora olha só, quando o capitalismo começou a ser desenvolvido, você tinha lá os filósofos contratualistas, não é? Falando do papel do Estado. Nunca esqueça do papel do Estado dentro da sistemática capitalismo, certo? Você pode lembrar assim, o Estado, o papel do Estado no sistema. Você pode ter um Estado forte, entre aspas, e um Estado fraco, certo? Então, quando você olha o papel do Estado, vai te dar condições de você analisar qual é o tipo de momento o capitalismo vive, certo? O Estado forte e o Estado fraco. São três aspectos importantes. Do século XVIII até mais ou menos 1929, você tem uma fase de Estado fraco, que é a chamada fase do liberalismo econômico, certo? Beleza? Você pensa em Estado fraco dessa forma, Estado negativo. O que quer dizer isso? Ele não atua. Estado negativo, ele não atua, certo? Beleza? Na verdade, influência do iluminismo e as ciências que estavam se desenvolvendo, elas tinham as suas próprias regras naturais. Exemplo, lei da oferta e da procura, né? Beleza? Então, para que o Estado intervir? Essa era a ideia. A ideia é que a economia funcionava pelas suas próprias dinâmicas. Beleza? Certo? Então, olha só. A ideia é que a economia funcionava por si. Beleza? Quem fala muito disso é a história. Vamos deixar para a história então. Vamos pegar aqui.
Depois da crise de 29, né, a crise de superprodução do capitalismo, você vai ter um Estado forte, um Estado que nós vamos chamar de Estado positivo, porque ele atua na economia, certo? Esse Estado forte, ele o quê? Ele vai ser um Estado que vai garantir uma economia saudável, essa é a ideia, certo? Então ele vai ser chamado de Estado keynesiano, é o keynesianismo, certo? Olha só, que vai fundar um Estado chamado de Estado de bem-estar social, certo? Estar social. O que você pode dizer? Você pode dizer assim, que no keynesianismo o Estado está dentro da economia. O Estado está dentro da economia, certo? Estado dentro da economia. Pode lembrar assim, ó, o Estado, ele atua a partir de empresas estatais, empresas públicas, certo? Beleza? E vai atuando na economia, traçando ou atuando nas partes consideradas estratégicas. Certinho? Viu como que é fácil? Então, o Estado, ele é um Estado forte. Beleza? Tudo bem? Esse Estado, ele começou a ser muito contestado porque ele gastava demais e ele se tornava ineficiente com o tempo, por causa da burocracia. E aí surgiu na década de 70, com maior força, porque o termo já vinha de antes, mas na década de 1970 em diante, você tem o quê? Você tem aqui o keynesianismo é de 1929 até 1970, vamos colocar assim, né? Aí em 1970, defendido pela Escola de Chicago e a Escola de Frankfurt, você tem o neoliberalismo, né? Neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é justamente uma ideia de economia em que o Estado está fora. O Estado, ele vai ter que privatizar, né, as suas empresas estatais. Por quê? Porque ele não está afim, olha só, ele não está afim de participar da economia. Ah, mas ele é totalmente omisso? Como aqui no liberalismo? Não, ele não é totalmente omisso. Na verdade, ele vai privatizar porque ele vai sair da economia. Ele não vai ser um investidor da economia, mas ele vai, olha só, ele vai regular, né? Ele vai criar agências reguladoras, né? E a partir dessas agências reguladoras, ele vai normatizar, regular as atividades econômicas no país, certo? Por exemplo, eu posso abrir um restaurante e vender comida sem mínimo de noção sanitária? Não, né? Com certeza vai ter lá uma Anvisa que vai o quê? Que vai vigiar sanitariamente isso, é a Agência da Vigilância Sanitária, olha só que bonitinho. E vai lá, e vai falar assim, ó meu filho, você está cuspindo na comida. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou notificar você aqui, coloca uma máscara aí, pronto, certo? Aí o que acontece? Continua, o Estado pode intervir nessa propriedade privada. Olha só, o Estado, né, intervindo, mas para regular. O Estado não vai assumir o restaurante, não é um Estado que atua, é um Estado que vai criar regras, certinho? Lembre de ANP, Anatel, ANEEL, não é? Anvisa e tantas outras agências reguladoras. E o Estado, ele vai sair da economia. Então hoje a gente está na chamada fase, não é, neoliberal, mas você pode perceber com o problema do coronavírus que todo mundo clama a participação do Estado, né? A gente pode estar vivendo uma mudança de pensamento capitalista. A gente pode estar reinaugurando agora com o coronavírus um Estado mais atuante para regular, para o quê? Para intervir mais na economia, não é? Beleza? Geralmente quando se passa por crises econômicas,
tanto saindo da estrutura mais negativista e entrando para positivista ou positivista para negativista, você muda o pensamento e as condutas do Estado, papel do Estado em relação à economia. Beleza? Certinho? Próxima aula a gente continua. Falou? Com o capítulo 9. Um abraço. Aula curtinha, né? O assunto é fácil demais. Falou!